Fala galera, bem-vindos a mais um Landcast. Hoje eu tô aqui com um gigante, cara. Um cara super gente boa, assim, veio com uma energia positiva, assim, alto astral, super feliz, assim. Baita paizão, 2 meses de bebê. 2 meses e Qual meio que é o já, nome? isso aí, Caetano. Caetano, que nome bonito, cara. Leve, muito legal, show de bola. Leandro Marçal, Leandro é o diretor de tecnologia, hoje tá na área de arquitetura, certo? É No isso aí, PAD. é isso aí. Baita área legal. Eu sou apaixonado por arquitetura, cara, assim. Falo horas e horas aqui de arquitetura, se você quiser, mas não vai ser o tema, infelizmente. Vou dar uma pincelada rápida. 20 anos de experiência, galera, assim, bastante coisa, bastante cicatriz aí. Passou por Itaú, Banco Pan, várias outras, assim, né? Um cara que tem uma experiência sólida num banco, em ramo de bancário, né? Literalmente, né? Olê, fala um pouquinho de você, cara, assim, é difícil falar da gente, né? Falar do mundo profissional, vai que vai, voa, né? Mas me fala de você, o que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies? Cara, como que é teu dia a dia? Você, esquece profissional. Boa, boa. Bom, ô Vinícius, cara, assim, acho que vale primeiro agradecer o momento aqui da troca e eu tô super feliz de poder conhecer pessoalmente, estar próximo e fazer parte aqui do Landcast. Cara, quem que é o Leandro de uma forma geral? Eu tenho 2 irmãos mais novos, eu costumo contar a minha história até um pouquinho mais antiga, então eu sou de Santos. Meus pais, assim, pô, trabalharam. Meu pai trabalhou a vida inteira basicamente como funcionário da Petrobras, lá em Santos. A minha mãe foi dona de casa e criou a gente. E aí, cara, eu fiz toda a minha infância, adolescência. E aí, naturalmente, depois que entra no mercado de trabalho, e aí você quer dar uma brigada a mais para continuar brigando e crescendo, eu acabei fazendo essa migração para São Paulo, como vários outros colegas lá da nossa terra. E, cara, sempre estudei, sempre me dediquei bastante no trabalho. Fora do trabalho, cara, quem que eu sou, assim, sempre tive o sonho de ser pai, e aí acabei de ter um bebê de 2 meses e meio. Antes dele, eu acho que eu treinava mais, ia mais pra academia, corria mais e jogava um pouquinho mais de tênis, que eu acabei aprendendo na pandemia, porque eu era do futebol, mas aí tudo fechou, né? E aí no tempo livre eu tenho passado muito tempo de fato com o Caetano, com a minha esposa, com a Mayara, e tenho aproveitado mais em família, mais dentro de casa, mais com esse círculo de amigos também mais próximos, né? Eu amo confraternização, amo estar com um monte de gente ao mesmo tempo e de investir tempo de fato trocando figurinha, contando um pouco da vida e olhando um pouco para planos para frente também. Você é um cara praieiro, cara? Cara, eu adoro praia. É mesmo? Adoro praia. Eu brinco que eu acho que a falta que eu tenho hoje da praia, sempre que dá um espacinho de tempo, Você foge. eu fujo, eu vou pra praia. Seja a praia de Santos, que eu tô mais acostumado, ou alguma outra mais no litoral norte, ou qualquer outro lugar, né? Cara, Santos tá aqui do lado, né, cara? Acho É que perto, dá quanto é tempo? muito Uns pertinho. 50, uma hora, vai. Dá uma horinha. Né? É bem E tá rápido. bem bom lá, né? Tá Assim, bom. sempre foi muito bom, mas melhorou muito, né? Sim, Assim, sim. Não, eu brinco que o carro vai sozinho já, né? Porque que é muito show de perto. bola. Meus sonhos é ir lá morar naqueles condomínios lá do Neymar. Lá, é caríssimo, né? As casas Isso aí eu são nunca entrei, não. É legal. Você já tocou vários times, assim, diversos, né? Desde, sei lá, cyber, a arquitetura, entre outros, né? O que que você mais aprendeu com essa diversidade entre pensamentos, pessoas, enfim, tudo isso, cara? Ô, Vini, acho que eu cheguei a trabalhar, né, com times quando eu comecei lá meus primeiros passos como líder, times de 10 pessoas. E a minha última passagem no PAN, eu estava com um time de aproximadamente 1.200 pessoas. Gigante. Era um time bem grande. Isso pensando só em colaboradores, né? Sem Legal. pensar em parceiros, né? E na época eu estava com todo o time de atendimento. Então a gente tinha todas as centrais e parceiros em EPS, que quando você liga, a turma atende. Então um time estendido que chegava a 2.000, 2.500 pessoas. Mas quando eu penso no que acontece, na minha opinião, na liderança, seja de 10 pessoas ou seja de 1.200, a preocupação de fato genuína com o bem-estar, com a formação, com o cuidado na gestão do time e de fato eu chamaria de um carinho de, cara, todo mundo é igual. Isso para mim é uma coisa que não muda. Independente se você tem 10 pessoas sob a sua gestão ou se você tem 1.000, 1.200, existem formas e é natural que você não consegue acessar as 1.200 da mesma forma que você acessa 10, né, num dia a dia, sentado na mesa e trabalhando junto todo dia, mas existem formas e métodos para você conseguir
se colocar próximo, se colocar numa situação de disponibilidade, ter momentos de integração. Então, eu estava comentando um pouco contigo antes, né? Hoje, por exemplo, dentro do Bradesco, eu tenho um time que hoje a gente está na casa de 240 pessoas, a gente vai atingir 330 até dezembro. Só o meu time. Legal. E a gente tem um momento mensal. Eu tenho eu diria que é um privilégio de poder, eu tenho times aqui, né, em São Paulo e tenho times em Curitiba, né? Eu tenho um privilégio de poder trazer a turma de Curitiba para cá e também, eventualmente, ir para lá. Então, isso gera uma conexão, mas ter um momento mensal, ter uma linha de comunicação aberta, ser disponível, acho que é uma coisa que, para mim, ela é linear, independente do tamanho, mas como você se coloca, como você está próximo ou não dos times, né? Isso faz muita diferença, não só quando você pensa nessa camada para todo mundo, mas também nos exemplos que a gente consegue gerar para as outras camadas de liderança, né? Então, na minha cabeça, se preocupar em estar próximo, em ser acessível e estar disponível para a turma, para mim é Incrível, mega fundamental, cara. E hoje mudou bastante assim a maneira que os líderes hoje tocam seus times, né? Assim, esse teu mindset é perfeito, cara. Antigamente tinha aquele líder egoísta, medroso, né? Puta, não posso compartilhar, não posso dar espaço, centralizador. Hoje não, vai, né? Dá espaço pra galera, né? É incrível, assim, esse tipo de... E é um mindset perfeito que você traz pra gente, né? E complementando, a brincadeira que eu faço com a turma, eu falo assim, gente, assim, tem duas coisas. Eu vou tratar vocês como eu gostaria de ser tratado. Putz. Então, assim, eu falo, puta, assim, como que eu gosto que a Cíntia, que é a minha chefe hoje, como que ela me trata? Cara, ela me dá muita liberdade e vai me orientando nos caminhos. É a mesma forma que eu gosto de trabalhar com a turma. Gente, o objetivo é aquele, liberdade para pensar, para construir, porque daí vem muita inovação, daí vem o trabalho em equipe, a turma pensando no futuro, nessa construção de futuro. Pô, tá saindo um pouco do caminho? Vamos conversar. Precisa de ajuda? Vamos conversar. Mas não aquela coisa de, dá um passo, me conta, dá um passo, me conta, dá um passo, me conta. Não, vamos deixar as coisas acontecerem, vamos ir fluindo e vamos fazendo ajustes no caminho. Eu acredito muito mais nisso do que aquele controle excessivo, até porque com 10 pessoas você consegue, com 1.200 você não consegue, né? Então, acho que o máximo não dá, dele né? foi 680 pessoas, foi. Já era um negócio absurdo, imagina 1.200. Não dá, não tem como. Não tem como, E você não pode tolir a criatividade, né? Você tem que deixar só rolar um pouco. Show de bola. O mercado financeiro está assim, em constante transformação, né? O tempo todo coisa nova, mudança, enfim. Tá numa avalanche absurda, né? E eu vejo essa Bradesco assim absurdamente correndo e crescendo demais, assim, muito legal. Assim, na tua carreira, quais foram as maiores disrupções tecnológicas que você participou e enxergou assim? Boa. Nossa, disrupções tecnológicas, Eu vou acho que citar 3 ciclos, né? O primeiro ciclo, pensando em tecnologia financeira, né, bancária de uma forma geral. Acho que o primeiro ciclo foi muito a chegada dos canais de atendimento, eu diria dos canais de autoatendimento, e aí a gente pode colocar o ATM, né, que é o caixa eletrônico, é a primeira coisa, o internet banking é a segunda coisa, e aí naturalmente depois os aplicativos dentro do mobile. Então, não sei você, mas, cara, não vou em agência... Apesar de trabalhar em banco, apesar de trabalhar em banco a vida inteira, eu não vou em agência há muito tempo. Né? Eu acho que eu fui numa agência com mais frequência antes de entrar no Itaú, que eu trabalhava na Pirelli Pneus e tinha um PAB, né? Um posto avançado de atendimento. E aí eu ia na agência porque tinha que fazer umas coisas na agência. Mas depois disso, nunca mais eu fui em agência de forma frequente. Eu fui na agência há pouco tempo, sabe por quê? Porque eu gosto de tocar obras, né? E aí o pedreiro só recebe dinheiro o dinheiro mesmo, na não mão. tem Pix. Nem o Pix? Como se não tem Pix? Não tem Pix, tem que ser dinheiro. Aí eu fui na agência, cara. Então, foi isso. Nessas horas tem que ir, né? Mas é o extremo, né? Sim, exato. E essa, então, para mim, foi a primeira onda. Então, ATM, Internet Banking e os aplicativos, né, nessa sequência. A segunda, eu acho que que eu relacionaria a segunda onda às nuvens, aos processadores, às nuvens, tá? Então, quando eu penso numa AWS, quando eu penso numa GCP, quando eu penso numa Azure. E por que eu penso nisso? Porque, de fato, elas foram habilitadoras, junto naturalmente com uma série de incentivos do Banco Central, mas, para mim, elas foram habilitadoras para o nascimento das fintechs da vida.
Então, o Banco Central abriu, né, as possibilidades e o processamento em nuvem abriu a possibilidade de você não precisar ter um data center, né? Então, o uso intensivo de grana para você ficar fazendo compra de prédio, instalando máquina, passando cabo, alimentação de energia, alimentação de resfriamento de máquina e tudo mais, é uma nota isso, Sim, né? sim. Então, com o processamento em nuvem, abriu mais o mercado e aí você vê que teve um puta boom de fintech. Então, o mercado deu uma mudada absurda, a gente tinha uma mega concentração, então tem casos super bem sucedidos, tem casos que já tentaram e já quebraram, mas que gerou uma provocação muito grande para os bancos que a gente pode chamar de tradicionais, que hoje rodam basicamente tudo no digital também. E aí eu diria que a terceira onda que está acontecendo é agora com os multiagentes. Então a gente tem experimentado muita coisa, a gente tem visto um potencial de resultado bem bizarro, assim. Agentes de IA? Agentes de IA, com multiagentes usando AI generativa, né? Então os LLMs, o GPT da vida. Legal. A gente tem experimentado e é um pouco maluco você colocar lá uma versão minha, uma versão sua dentro de uma máquina e falar, cara, faz uma reversa aqui desse código COBOL para eu entender o que ele faz, e ele cospe para você um diagrama falando, cara, esse COBOL faz isso, if else, if else, if else, tá aqui, é isso daqui que ele faz. Você fala, caramba, cara. Então, eu acho que a gente está vivendo essa terceira disrupção tecnológica. Então, basicamente, internet, cloud e os multiagentes, na minha opinião. Tá? Acho que são 3 ondas que são relevantes e a gente ainda não sabe direito o que está acontecendo nessa terceira. Tá meio, né, esse é um ponto, assim, eu até quero saber qual é a tua opinião, né? O Elon Musk escreveu. Não estude programação, não sei se você viu. Não estude programação, estude matemática ou física. Ponto final. Não, assim, vou repetir. Não estude programação, estude matemática ou física. O que você acha? Cara, eu acho que a matemática ou a física, de uma forma bem pragmática, ela é lógica. Né? A gente, de uma forma geral, que programou na vida, se pegar, eu pelo menos vou falar por mim, mas eu acho que a maioria eu tenho diversos amigos que seguiram o caminho de tecnologia, e quando você pensa lá na escola, cara, você devia ser muito bom em matemática. E a minha esposa até hoje brinca, fala, nossa, mas você é muito ruim em geografia, amor, pelo amor de Deus. Mas matemática, física, química, cara, você fala, cara, é um lógico, pouco ali. disso. Então, a fala dele, para mim, me remete a... Você vai estar estudando por tabela um pouco de programação, mas quando eu penso na lógica e quando eu penso, né, no avanço dos multiagentes, entendendo linguagem natural para executar atividades complexas, a lógica, para mim, que é a matemática ou a física junto aí nessa fala do Elon Musk, é o que eu acho que a gente vai acabar usando mais de fato. Porque, cara, se tá identado ou se não tá, se a sintaxe tá certa, se tem um ponto e vírgula no final para compilar, cara, isso, no final do dia vai ter um multiagentezinho ali, vai ter um agente que vai fazer isso para você. A gente, inclusive, tem experimentado dentro da esteira de desenvolvimento colocar agentes para fazer correção de vulnerabilidade de forma automática. Sim, perfeito, Então você fala, cara, de fato, não é sobre a sintaxe perfeita, é sobre a lógica ou a matemática ou a física. Na minha opinião, também está valendo. Concordo 100% contigo. Você estudou em várias... FGV, INSPER, MIT, FATEC, assim... Como que tudo isso assim, impacta assim, a abordagem de pensamento, né, de resolução de problemas, né, principalmente problemas complexos, né, da transformação digital no teu dia a dia? Assim? Legal. Como você mescla tudo isso, enfim? Cara, assim, eu sempre estudei muito por uma coisa, né? Minha mãe sempre falou pra mim, cara, estuda porque você não tem outra opção na vida, então estuda. Então desde moleque vamos estudar. Então essa sequência de estudos, ela foi numa linha de o que mais eu preciso aprender, qual que é a complementariedade. E eu acho que, às vezes, de uma forma não tão racional e objetiva, mas a construção do pensamento com base em todas essas informações que você vai acumulando no tempo, seja aprendendo dentro de uma instituição de ensino, seja escutando um podcast, seja lendo um livro, seja pedindo mentoria
para pessoas que você admira e que você quer acompanhar, eu acredito muito que você vai colocando mais coisa na cabeça na brincadeira do cinto do Batman, né? Ah, legal. Você vai colocando, vai colocando, vai colocando, e isso nos ajuda a fazer a construção de um pensamento para a solução de problemas complexos, e em contextos muito complexos também, né? Porque quando a gente pensa, exemplo, né, para modernizar uma plataforma legado de um banco do tamanho do Bradesco, que é um pouco do que a gente está trabalhando fortemente agora, você tem falta de conhecimento instalado eventualmente, falta de documentação, você tem um código complexo de 40 ou 50 anos atrás, você tem uma arquitetura nova, complexa, porque as arquiteturas novas são mais complexas do que as antigas com monolitão e joga no mainframe e deixa executar em batch. E isso, junto com uma série de outras cabeças pensantes, graças a Deus, porque vários pensam melhor do que um só, com opiniões diferentes. Isso. Então, cara, eu acredito bastante que o acúmulo de experiência e de aprendizados ajudam a gente a fazer essas conexões com o que a gente já viveu, e também com o que a gente aprendeu para conseguir projetar um pouco mais o futuro e pensar nessas coisas mais complexas que a gente tem no dia a dia. Cara, eu acho que eu já não estudo no modelo acadêmico formal desde a minha última passagem lá no MIT, que eu fiquei 1 ano lá, fiz o MBA, e eu voltei em 2019. Desde então, eu estou muito mais nas pílulas, muito mais em podcast, muito mais em livro, e eu tenho aprendido muito com a galera que eu trabalho. Eu nem vou perguntar como que você se atualiza, então. É mais ou menos isso, né? Cara, é mais ou menos isso. Mas eu acho que hoje o que eu tenho mais aproveitado, e aí na linha dos privilégios, é trabalhar com gente que manja muito mais do que você. Isso é legal demais. Puta, cara, assim, e ter a oportunidade de sentar numa mesa com alguém que é muito diferente e você fala, cara, como é que você pensa isso? Como é que você resolve isso? Como é que você pensaria em resolver este problema? Eu tenho feito isso, cara, no mínimo, dia sim, dia não, eu faço isso. E lógico que eu estou num momento muito novo, eu estou há 6 meses lá no Bradesco, então eu estou descobrindo muita coisa. Tem uma turma muito boa que já estava lá, tem uma turma muito boa chegando. E aí, quando a gente senta numa mesa, tem visões de pessoas muito experientes que vieram de fora, visão de pessoas muito experientes de dentro, e a gente tem um problema para resolver. E ver a linha de raciocínio, ver a linha de pensamento que as pessoas têm, me ajuda a também criar a minha e ir aprendendo, né? Mas eu uso muito também, cara, assim, acesso bastante antigos chefes que eu tive. Na época que eu era coordenador, eu tive um gerente que foi fundamental para mim, e aí volta e meia eu ainda falo com ele, ligo para ele e falo, pô, chefe, me ajuda aí, não sei o que. Eu tive várias pessoas que eu acho que eu tive muita sorte no caminho, que me ajudaram muito, e que eu vou ligando e vou falando, puta, o que você faria aqui, o que você faria aqui, o que você faria aqui. Até no ponto, por exemplo, quando eu cheguei no PAN, eu não sabia fazer orçamento direito. Não sabia fazer. Aí eu liguei para um chefe meu que manjava muito, falei, puta, o Ramalho, me ajuda aí que eu tô lascado, cara, não sei fazer orçamento. Ele, uma hora inteira passando comigo, ó, faz orçamento assim, pensa desse jeito, tal. Hoje em dia, cara, é uma disciplina que eu tenho alguma fluência. Na primeira experiência ali de fazer a gestão mesmo. Exato. Mas complexo exato, mesmo. Porque você fala, cara, beleza, orçamento de tecnologia de um banco, como faz? Ele lascou. Não tem um podcast pra isso. É verdade, exatamente. Né? Eu tinha um baita, assim, quase entrando no Burger King também. Era CAPEX, OPEX, DNA, PNL, DNA, gente, calma aí, deixa eu ligar, deixa eu pedir ajuda aqui também, cara, é isso aí. E é legal quando a gente tem esse suporte, né, de pessoas que ajudam de fato, amigos, né, que querem teu bem, perde 1 hora ali para acessar, para te mostrar. Certeza. Né, cara? E isso é a importância do... Você que está em casa aí, por exemplo, né, um tech lead, um arquiteto, um desenvolvedor, né? Se... tem um bom relacionamento com as pessoas que estão ao seu lado, né? A galera que está do teu lado, o teu tech lead aí, o teu coordenador, esse cara um dia vai ser um diretor, vai ser um gerente sênior, um vice-presidente, né? Então, é importante você ter esse tipo de relação, construir boas relações, porque, de fato, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? É importante, assim, se você vai precisar ou não por isso, mas tenha boas relações, né? A galera técnica, eu passei por isso, Leandro, eu era um desenvolvedores bom, assim, né? Recebia proposta toda hora. A cada R$1.000 eu tava pulando. A gente teve 25 registros na carteira, cara. E eu não fazia o network, assim, me dava bem, mas era assim, legal, tchau, tô fazendo aqui, né? Tô sendo bem pá.
Cara, esquece isso. Faça network. Sabe, tenha empatia, seja próximo das pessoas, assim, acho que é extremamente importante. Crie relações. Sim, Né? sim. Eu acho que é isso, assim. E qual que é a importância, então, da gente fazer uma boa gestão de orçamento, assim, numa cadeira executiva? Cara, assim, Chova no molhado, vamos lá. Não, eu vejo isso como super fundamental, e é curioso porque eu mencionei aqui que eu aprendi de fato isso no PAN, porque no período que eu estava no Itaú, as cadeiras por onde eu passei, né, não eram cadeiras que ainda influenciavam num nível de tomada de decisão de quanto que a gente ia ter de orçamento, alocação. Então, era uma coisa muito mais de gestão do que eu tinha e não de construção de um novo orçamento, que é uma dinâmica bem diferente, né? E aí eu aprendi muito sobre a importância da construção do orçamento alinhado com o orçamento banco, né? Pensando não o orçamento de custo, mas o orçamento de receita, para entender como que isso vai performar no lucro, no ROI do banco e fazer um guidance para divulgar para o mercado, principalmente banco capital aberto, que é uma ciência muito, muito, muito estratégica, é algo muito estratégico pensando em... Eu estou falando do banco, mas em qualquer empresa, sim. Né? E aí é natural que depois o acompanhamento desses mês a mês aqui que a gente vai evoluindo, as projeções, os contratos, o investimento e uma série de outras alavancas que a gente acaba aprendendo. Aprende um pouco sobre contabilidade, aprende um pouco sobre lei do bem, incentivos do governo. Quando você vai ver, o orçamento que você fala assim, era para gastar 10, gastou 8. Que legal, deu 2, isso aqui. Mas esse 2, você gastou, não gastou, vai gastar, não vai gastar, recalendariza. É muito mais complexo do que você fechar o mês e falar, era para gastar 10, gastou 8, salvou 2. Não é exatamente assim. E você aprende de fato sobre como um banco funciona e sobre como a dinâmica de Basileia e a dinâmica do banco inteiro funciona. Então, para quem tem curiosidade, é uma coisa que eu super recomendo, porque eu me apaixonei pelo tema, assim. A gestão do orçamento, a construção do orçamento, ela é peça fundamental. E quando a gente pensa em tecnologia dentro de um banco, provavelmente, em quase todas as casas, é a segunda maior linha de custo que tem dentro de um banco. Então, é pesado, assim, é super relevante. Sempre foi ou nowadays? Eu acho que mais recentemente é onde está uma concentração maior de investimento, tá? Eu acho que na linha do que eu comentei daquela primeira onda, que era as agências lá com ATM, aí depois Internet Banking e aplicativo, o Internet Banking com o incentivo maior do cliente usar lá, os ativos mais caros, as agências e folha, que está atrelado à agência, prédio, locação ou manutenção, esses ativos começaram a migrar o custo deles de uma agência, né, física para vou chamar de agência virtual, que nada mais é do que tecnologia e infraestrutura. Perfeito. Então, acho que nowadays é mais forte e eu não vejo diminuindo, né? Então, acho que a intensidade continua ali, capital humano e depois tecnologia. Muito, muito legal. E hoje as pessoas estão na academia escutando a gente, enfim, né? A gente vê muito nas inscrições, principalmente Spotify é muito forte. Né? Essas pessoas veem você numa cadeira executiva, né? Super jovem. Quantos você tem? 37. 37, né? Fala super bem, enfim. Dê 3 dicas para essa turma um dia chegar numa cadeira executiva assim como a tua, com sucesso. Faça isso, não faça isso, faça aquilo, né? Quais são as 3 principais dicas que você dá? Boa. Bom, então, um pouco direcionado aqui para quem está a fim de continuar brigando e evoluindo e buscar uma cadeira executiva. Eu diria que dentro de tecnologia, tá? Uma cadeira executiva dentro de tecnologia, eu colocaria se mantenha curioso. Então, cara, continue estudando, não deixa de ser técnico, mesmo alcançando posições executivas. O mercado está cada vez mais difícil e concorrido. E a gente teve, acho que, ondas no mercado, de uma forma geral, da supervalorização de pessoas que não necessariamente eram técnicas, mas que faziam muito bem gestão, em cadeiras de gestão executiva de tecnologia. E o que eu vejo no movimento mais recente, vou falar dos últimos 5 anos, é que a gente precisa ter lideranças técnicas
técnicas executivas. Então, dentro do mercado de tecnologia, o meu primeiro é, mesmo você continuar subindo, se mantenha curioso e continue estudando. E não necessariamente estudando do modelo mais tradicional, vai para a faculdade ou vai fazer uma pós, mas continua se interessando pelos temas, continua escutando podcasts, faz cursos online nas plataformas disponíveis e tem muito conteúdo disponível. Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu diria que mantenha suas conexões. Então, cara, assim, o mundo dá um monte de volta. Quem hoje é seu chefe, amanhã pode ser seu liderado. As conexões, elas são muito importantes para você se manter trilhando passos super sólidos e sempre, naturalmente, respeitando muito as pessoas, valorizando o que elas podem contribuir e aprendendo com elas. E o terceiro ponto, para mim, é independente na cadeira que você tiver, cara, seja humilde. Você tem que sentar com todo mundo, você tem que escutar todo mundo, você aprende muito o tempo inteiro quando você está com as pessoas. Então, para mim, esses 3 pontos são uma combinação muito boa de continuar evoluindo e continuar buscando cada vez mais o desenvolvimento. Quanto mais estudo, mais sei que não sei nada. É isso. Fato, né, cara? É verdade. Bicho, assim, é verdade. A gente vê muito isso. E o mais legal é ver, né, líderes, como você comentou, humildes, né, de fato, né, tem aquele cara arrogante, eu sou diretor. Cara, você está. Cara, uma hora você não vai estar, né? Enfim, assim, seja humilde, né? É isso. Tem essa essência, né? É extremamente importante. Eu prezo muito por isso, assim, cara. Isso é muito legal. Show de bola. Você é apaixonado por pessoas, né? Sim. Como que essa conexão entre pessoas, esse network que você comentou entre pessoas ali, né, ajuda, né, na transformação, no incentivo, assim, no dia a dia? Cara, eu acredito demais no engajamento. Mas, assim, no engajamento, em propósito, em estar conectado com as pessoas. O pilar pessoas, né, por onde... Independente da cadeira que eu tô, sempre que eu faço um exercíciozinho de construir, entender as dores, fazer um exercício de estratégia, e o primeiro pilar, cara, sempre para mim, pessoas. Então, o que eu costumo fazer por onde eu passo a primeira coisa eu cheguei, uma reuniãozinha, tô aqui, não sei o que e tal, eu marco uma reunião com 100%. Legal. 100%. Caramba, cara. E aí eu brinco que eu construo minha batalha naval, que é todas as dores na primeira coluna, cara, nada muito de complexo, tá? Todas as dores na primeira coluna, todos os times que eu vou conversando nas demais colunas, e eu vou marcando um xizinho. Pessoa a pessoa? Normalmente, o que eu faço? Até liderança pessoa a pessoa, e depois times do tipo de 5 a 7 pessoas, aí eu faço um grupo. Legal. Porque senão também com 340 eu ia demorar um ano para fazer. E aí basicamente eu faço uma matriz e eu faço um pareto. Cara, sem nenhuma novidade. E eu vou fazendo xizinho. E aí quando você vai ver, tem aquelas dores que todo mundo reclama. Incrível, cara. Absolutamente todo mundo. E cara, eu fiz isso quando eu era coordenador, quando eu assumi a primeira cadeira de coordenador. E lá naquela época, tinha reclamação do tipo, na época a gente tinha telefone na mesa. Hoje em dia ninguém tem telefone na mesa, né? Telefone com ramal. Caramba. Pô, não tem o ramal na mesa. Era dor. E a gente colocou ramal e ajudou. Minha máquina não liga. Era máquina, né? Debaixo da mesa, não sei o que. Minha máquina tá demorando 10 minutos para ligar, não sei o que e tal. Resolver uma máquina, não sei o que. E aí tem agora, por exemplo, assumindo o time de arquitetura do Bradesco, eu faço sempre a mesma dinâmica. Apareceu, a gente queria ter os mesmos acessos do time de desenvolvimento, de engenharia. Cara, gostei. Apareceu para todo mundo. A gente não tem uma sandbox para fazer experimentação. Apareceu para todo mundo. Cara, e aí eu vou lá, eu faço um soma C, bem basicão, ordeno, vejo lá, cara, as 12 primeiras de, sei lá, 30, 40, bate 80% do problema. Vamos atacar e vamos resolver, e vamos na linha da humildade, vou lá prestar contas mensalmente, falo, gente, resolvemos mais esse, habilitamos sandbox, gente, vocês estão com acesso igual ao time de desenvolvimento, gente, estamos com carreira agora nível até especialista 4, que é o nível de superintendente, como se fosse um staff engineer, um staff architect da vida. Contratamos staff architect, tem esses exemplos. Então, a forma que eu me conecto é não só estando perto, mas buscando tirar pedras e prestando conta.
Prestando conta no sentido positivo de falar, ó, eu vim aqui, cheguei, conversei com vocês falaram que tem esses problemas, resolvemos primeiro. Não, e eu sempre falo, gente, eu não vou resolver tudo do dia para noite. É impossível resolver tudo do dia para noite. Mas eu vou dar nossos passinhos aqui, ó. Ah, tem pouca gente. A gente tinha 200 pessoas na arquitetura. Eu aprovei um plano para a gente chegar em 330. Legal. Então, vamos fazer um reforço, vai aliviar para todo mundo. E, ao mesmo tempo, uma vez que eu estou trabalhando e contribuindo, né, junto com eles para tirar as pedras, eu também volto lá e falo, gente, tem que melhorar o nível de tecnicidade. Gente, vamos estudar mais. Porque é uma troca, né? É uma via de mão dupla. Então, na minha cabeça, essa relação de estar junto, de ser mais um do grupo, não ser o chefe ou ser o diretor, isso aqui, e de entregar algum resultado e poder também pedir algum desenvolvimento, cria a relação de confiança para mim e o momento de evolução como grupo. Né, de criação de identidade. A gente conseguiu fazer um movimento muito legal lá no PAN da identidade de tecnologia e como isso influenciou no banco e na marca se tornar mais digital. E a gente está passando por um momento similar agora dentro da área de arquitetura do Bradesco. E a gente está, além deste movimento que a gente começou a fazer dentro de arquitetura, permeando o restante da tecnologia do banco. Quando a gente pensa que a gente também agora assumiu a empreitada do projeto que a gente chama de Tech Modernization, que nada mais do que olhar para todo o ambiente do banco e investir uma grana para a gente fazer gestão e investir uma grana para a gente modernizar o core do banco de fato. Legal. Então a gente fala muito da modernização de canais, que já está acontecendo, mas também modernizar o que a gente chama dos sistemas produto, do back-end de fato. Então tem uma jornada bem grande, mas para essa jornada acontecer, a gente precisa de time capacitado e time engajado, e aí para mim essa conexão é sempre o número 1. Se não tem esse número 1, cara, assim, não adianta que não vai ter 2, 3 e 4. E o banco enxerga isso, né, como, porque vai levar um tempo, eu tenho que botar um cara lá para ele entender o negócio, para ele documentar, para ele propor, e assim, OPEX na veia, assim, né? Perfeito, perfeito. Tá tudo bem, assim? Tá tudo bem, eu acho que é uma coisa que é muito legal, na minha chegada, né, quando eu estava conversando com a Cíntia e com o Edilson, os dois falaram, cara, você tem bastante coisa para trabalhar, né, tem um movimento muito grande para a gente fazer e que a gente já começou, mas eles falaram na outra ponta, que é uma coisa que eu queria, que eles falaram, cara, você vai ter autonomia. Isso é legal. Autonomia para propor, autonomia para discutir, vai ter espaço para colocar sua opinião na mesa, independente se é sobre arquitetura ou sobre outros temas, e é o que eu estou vivendo. Então, o ambiente com desafios e complexo, cara, para mim tá tudo bem desde que a gente tenha autonomia e espaço para debate. E é o que a gente tem lá dentro do Bradesco. Então, todo mundo muito consciente de que é um movimento de anos. Então, a gente tem falado muito de 2028, né? De muitas etapas até 2028, sabendo que tem um cara que foi meu chefe, que eu admiro bastante, que eu acompanho muito, que é o Bezerra. E o Bezerra, ele sempre brinca que ele fala, cara, colocou o código hoje, pode ser perfeito, moderno, bonitão, amanhã ele é legado. Ele brinca muito com isso, né? E aí, nessa reflexão, a gente sabe que tem, entre aspas, níveis de legado, né? Tem o legadão, 40, 50 anos, e tem o legado mais recente, né? A gente está falando desse legadão até 2028, de boa parte dele estar modernizado, né? Estar numa arquitetura mais contemporânea. E sabendo que ele vai ficar legado, né, depois de algum tempo também, e que a refatoração é uma constante. Então a gente tá muito consciente do tamanho do desafio, está muito consciente do tamanho do investimento, e isso é uma parte que já está aprovada, e o Noronha fez um trabalho fantástico na aprovação junto com o Conselho desse investimento de modernização, sabendo que isso vai trazer mais time to market, uma experiência melhor para os nossos clientes e um risco menor quando a gente pensa em obsolescência técnica. Né? Muito legal. Percebe que você fala end-to-end de tudo, né, cara? Gestão de orçamento, pessoas, técnicas, arquitetura, tudo, né? Muito bom, cara. Um baita diretor, super legal. E você comentou um pouquinho de ter líderes técnicos, né? Ali, eu sempre gostei muito disso. Assim. Teve um varejista que eu passei bem grande, eu tinha 12 gerentes, né? Gerentes sêniores, gerentes.
E a estrutura é diferente de banco, né? Você falou Sim. superintendente. É, uma executivo, camada no meio. Tem umas camadas que eu nunca entendi, de verdade. Se você quiser explicar um pouquinho, é até legal pra galera. Porque muita gente tem essa dúvida, tá? Eu conheço algumas. Quão importante é a gente levar esse mindset de líderes técnicos, né? Porque pô, o cara entra no detalhe ali, abre o código-fonte, né? Legal. Agora volta, acho que aqui a gente vai ter um ROI de X tempo. Então o cara consegue também ter a tua visão, né? De conversar end-to-end. Quão é importante tudo isso? Legal. Que... Comentar um pouquinho da estrutura, como costuma funcionar em bancos, tá? Principalmente, acho que bancos muito grandes. A gente tem as camadas, tem o presidente, tem as camadas que a gente costuma chamar de C-level, né? Que são os vice-presidentes ou diretores executivos. Legal. E aí, debaixo dessa estrutura, a gente costuma ter o diretor, e debaixo da estrutura do diretor, a gente tem normalmente uma camada que a gente chama de superintendente. Legal. Depois do superintendente, a gente tem ou não o gerente sênior, o gerente, o coordenador, e aí tem o time. Então, é uma camada que já foi maior, porque a gente já teve superintendente sênior com superintendente, com gerente sênior, com gerente, e as camadas, os movimentos que os bancos estão fazendo é de achatamento um pouco dessa pirâmide, e aí normalmente está tirando um nível chamado vice-presidente e deixando só o diretor executivo, e aí também a gente tem visto um movimento que tem acontecido de sumir ou o coordenador ou o gerente sênior, que é justamente para dar uma achatada na estrutura e ter mais proximidade entre todos os níveis, tá? Mas isso varia bastante de empresa para empresa e também varia a nomenclatura. Às vezes você escuta um superintendente sênior ou superintendente executivo, então tem um pouquinho de cada coisa, tá? E aí, voltando para a tua pergunta sobre a liderança técnica, eu acho que a gente vai ter situações também que vão exigir pessoas mais técnicas em cadeiras de liderança executiva e, eventualmente, pessoas menos técnicas. Então, exemplos, tá? Quando eu penso num gerente ou numa gerente sênior ou num superintendente para tocar, por exemplo, toda a parte de governança de tecnologia, ITSM, gestão de mudanças, gestão de incidentes, gestão de problemas, a competência que essas pessoas, na minha opinião, precisam ter é muito mais no sentido técnico da especialidade de ITSM, de serviços de tecnologia e dessas disciplinas, né, gestão de nível de serviço e assim por diante. Quando eu penso em pessoas que estão, por exemplo, sentando numa cadeira de arquitetura hoje, o que eu espero que a gente tem construído são líderes que têm conhecimento técnico e já foram programadores preferencialmente. Porque eu acho muito difícil a gente, como arquitetura, por exemplo, fazer um desenho de futuro sem saber como funciona de verdade, Excelente. sem ter colocado a mão na massa. E o que eu tenho desenhado junto com a turma que a gente está implementando agora, que eu falo muito para eles, gente, assim, os nossos times, do 100% de tempo que eles têm que atuar 70% como arquitetura, 20% eu quero eles atuando junto com a contraparte, e eu falo da contraparte porque a gente tem times que atuam junto com a engenharia de sistemas e times que atuam junto com a engenharia de infra. Uhum. Então, eu quero muito que 20% do tempo eles atuem como engenharia de sistemas e como engenharia de infra, então seja fazendo um Terraform, um código de... Atendendo ali do outro lado. Atendendo do outro lado, seja fazendo algum desenvolvimento em Java ou em COBOL, independente Perfeito. da tecnologia que a gente está usando, e 10% do tempo eu quero estudando. Ah, mas o que eu vou estudar? Qual que é a dificuldade que você teve ontem no seu dia a dia? Muito legal. O que você teve de problema ontem que você não sabia resolver? E aí você pode estudar de forma independente, você pode convidar alguém que conhece muito daquela tecnologia e investir um tempo aprendendo sobre aquela tecnologia. Então o que eu costumo falar gente, não é muito, porque se você parar para pensar em 40 horas semanais, é meio período. Você vai passar meio período estudando, tá tudo bem. Então, a criação dessas referências, independente do nível, se é um analista júnior, se é um especialista, se é um gerente, é o que eu tenho fomentado muito. O aprendizado, trazer lideranças técnicas, e essas lideranças técnicas, preferencialmente, que sejam lideranças técnicas que conheçam um pouco do próprio negócio. Então, vamos supor, cartão de crédito. A gente fez a contratação recente de um gerente sênior da nossa estrutura de arquitetura, que o cara tem, 20 anos de cartão de crédito.
Então é muito mais fácil a comunicação dele com o business e é muito mais fácil a comunicação dele com os times de engenharia. Sim. Porque ele fala a língua de cartão de crédito, né? Eu brinco que cada um dos negócios tem a sua língua e aí fica mais fácil a comunicação. Mas eu sei, ao mesmo tempo, eu tenho falado muito isso, a gente não vai ter ninguém, eu não acredito, tá? Ninguém que é full stack. E aí, o que eu chamo de full stack na arquitetura? É gente que manja tecnicamente, com profundidade, é gente que manja do mercado e é gente que manja do Bradesco. E aí eu costumo brincar com eles, gente, o nosso time vai ser um time full stack. A gente precisa ter gente que manja do negócio, gente que manja de tecnologia e gente que manja do mercado. Então a gente vai fazer uma composição, um Lego, e a gente está num momento muito legal porque a gente está com 80 vagas abertas. Então a gente vai compor esse time dessa forma, com essa cabeça. Cara, eu vou te falar uma coisa, Marçal. Você não está mentindo. Eu conheço um cara que trabalha lá, e aí o Fábio Borges, um menino muito bom, eu falei para ti, arquiteto. Ele fala, Vini, aqui eu tenho um tempo para estudar, cara. Eu falei, mentira. Ele falou, tenho, cara. Cara, que legal. E bate exatamente o que você está falando, cara. Sim. Meu gestor fala que eu preciso estudar isso aqui, tem um período ali que eu preciso estudar. Para de fato resolver coisas que eu fiquei empacado ali no outro dia. Falei, cara, isso é muito legal. Então, Bradesco tem uma baita oportunidade, né, cara? E como que a galera se inscreve nessas 80 vagas aí? Como que é? Cara, tá interessado? Entra no nosso LinkedIn, tem um monte de vaga publicada. Se você também não encontrar alguma coisa lá no LinkedIn e você quiser acessar direto, pode me procurar no LinkedIn, adiciona, manda mensagem. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá? Pode conectar. Show de bola. Cara, uma pergunta legal, assim. Quando você vai entrevistar alguém, né? O que você espera que aquela pessoa tenha, né? O que você gosta normalmente? Você tem algum ritual que você gosta de analisar, enfim? Cara, eu não vou fechadinho num rito que eu sempre pratico, mas eu gosto muito na largada de conhecer a pessoa, então entender um pouquinho qual que é a história da pessoa, entender um pouquinho o que ela passou, o que ela viveu. Aí tem uma segunda etapa que eu gosto de escutar, que é o que ela fez, né, na vida profissional dela, e tentando explorar de fato com um pouco mais de detalhe. Então, menos sobre, eu fiz um projeto XPTO e aí eu migrei de Java 8 para Java 16. Não, cara, como você fez? O que você usou? Por que você fez? Qual que era o objetivo? Legal. Teve conversão de número? Teve um número que você estava esperando que tivesse uma conversão específica e você conseguiu? E aí a última etapa é, cara, por que mudar? Né? Por quê? Assim, o que você está querendo vir trabalhar aqui? Né? O que você está buscando que você não tem aí? E a pergunta ela é menos sobre julgar ou avaliar, e ela é mais sobre, cara, eu preciso entender o que você tem de dor aí para saber se eu vou suprir ela aqui. Porque senão não adianta nada você vir para cá e daqui a 6 meses você tá procurando emprego porque você tá com o mesmo problema que você tem aí. Porque a gente tem problema aqui. E eu costumo falar para todo mundo, falei, gente, aqui tá legal, a gente tá trabalhando um monte, a gente tá num momento gigante, assim, uma ebulição, tem informação, tem projeto, tem trabalho, tem volume de coisas para fazer. Mas o que te incomoda aí, eu tenho que saber para ter certeza que aqui você não vai estar incomodado igual. Sensacional, acho que já deu mais de 40 minutos, eu não posso tomar muito teu tempo, mas eu quero te fazer a última pergunta, assim, próximos 5 anos, né? O que te entusiasma no mercado financeiro? Como que você enxerga, o que você pensa? Cara, eu acredito muito que o mercado financeiro daqui a 5 anos ele vai estar mais, eu vou usar uma palavra, vai estar mais abstrato. Eu espero que a gente consiga deixar a experiência para o cliente infinitamente mais fluida e mais abstrato. Eu fiz uma brincadeira na Febrabantec, num painel que eu tive lá, e o Caetano tinha acabado de nascer. E aí eu brinquei, né? Porque a gente tem a BIA dentro do Bradesco, né? E a gente usa muito a BIA, a gente fala muito da BIA, mas eu brinquei que o meu sonho é uma sexta-feira, tá no final do dia, cheguei em casa, tô lá, tô trocando o Caetano, tô dando uma madeira, trocando ele, não sei o que, eu falo, Bia, faz favor, entra aí no iFood, compra uma pizza que eu sempre peço na sexta-feira na pizzaria aqui do lado de casa e já pede um vinho também, porque essa semana aqui foi animada pra caramba, não sei o que, tal. Pode mandar entregar, debita do cartão que já tá na wallet.
e segue o... Cara, é isso que eu quero. Isso é sensacional. É isso que eu quero. Eu quero lhe falar... E hoje a gente já faz isso para Pix, por exemplo, né? Então, pô, Bia, faz um Pix de R$100 pro Vini. Ela vai fazer, mas eu queria conseguir colocar a Bia num nível de... eu tô pensando da Bia, né? Falando do que a gente tem no Bradesco, mas dentro de um ecossistema, e para isso a gente tem que desenvolver ecossistemas, eu acho que de uma forma mais aberta, mas dentro de um ecossistema de conexão mais forte e de resolver a vida, assim, não resolver paga um boleto ou faz um Pix, mas resolver outras coisas da vida para facilitar um pouco mais a vida. Sensacional. Turma, hoje eu falei com o Leandro Marçal, um baita cara, uma energia assim positivista, cara, eu tô apaixonado aqui, o cara é muito bom, de verdade. E chama esse cara para ser conselheiro, você é conselheiro, alguma coisa? Não sou. Chama esse cara aqui para levar um pouquinho da energia dele para vocês aí, para a empresa, acho que vai ajudar bastante, né? Quer deixar alguma mensagem? Pô, não, só queria agradecer, muito obrigado pelo convite, tô super feliz de estar aqui, se conectar mais vezes e falar pra galera que, cara, o jeito é estudar bastante, continuar trabalhando muito e tem muita coisa legal pra gente construir ainda no mercado. Show de bola. Galera, se inscrevam no canal, compartilhem. 90% das pessoas que assistem, enfim, não curtem, não, assim, ajuda a gente, de verdade, tá? Acho que quando você faz isso, o algoritmo do YouTube entende que pessoas com teu perfil devem receber esse tipo de conteúdo também. Um baita conteúdo. Tá bom? Obrigado, galera. Um abraço. Valeu.